Flamengo tem interesse em volante da base que jogou a Copa São Paulo e também a mudança de postura que a gente deve ver contra o Fluminense e também no próximo Clássico Grenal. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Vamos lá, tá? A informação do Calhau Dornelles, que trabalha lá na Rádio Bandeirantes. O Flamengo demonstrou interesse em Zortea, volante da base, né, do Sub-20 do Grêmio, que jogou a Copa São Paulo nessa temporada de 2026. O Zortea foi o titular, um camisa 5 titular, em grande parte das partidas na competição. O Grêmio que chegou até a semifinal da competição, acabou perdendo para o Cruzeiro, que foi o campeão. E o Zorteia foi um dos destaques do time. E o Flamengo observou isso e demonstrou interesse, tá? E avalia enviar uma proposta de empréstimo com opção de compra para o volante gremista, tá? Recentemente, o Zorteia renovou seu contrato, a gente está falando de uma multa de 60 milhões de euros que tem no seu contrato, mas a gente sabe que para o mercado brasileiro essa multa pode ser até menor, né? Então, tem esse interesse do Flamengo, como disse, ainda não tem proposta enviada, mas há uma ideia de, nos próximos dias, encaminhar uma proposta de empréstimo com opção de compra. É repito, um dos jogadores que mais se destacou nessa copinha. Talvez não um dos principais, né? Como o Vitor Ramon, como o Pedro Gabriel, como o João Borne também lá na frente, mas na primeira fase fez jogos muito seguros, muito bons lá na parte da volância. Então, nesse quesito, então, o Flamengo então, olha com mais carinho para o Zorteia e deve fazer então uma proposta a base do Grêmio 17 aí, 20 que tá se encaminhando para ser, quem sabe, uma das que mais renda dinheiro nos últimos anos, né? Porque são jogadores interessantes que se tem na base, né? Além dos que eu citei aqui, a gente tá falando do Harley também, que é um bom jogador. Tem os guris que estão no profissional, o Gabriel Mack, o Thiago, o Menegon, o Luiz Eduardo, o Roger. Tem o próprio Benjamin também, que é outro atleta que já está na sub-20. Então, essa é uma categoria que deve render muitos frutos para o Grêmio na questão financeira. E o Zorteia não é diferente, afinal está nessa categoria. Então, tem interesse, nos próximos dias podemos ver proposta do Flamengo, tá certo? Bom, vamos para a informação do Picão ontem na live do César sobre a mudança de postura do Grêmio. O Grêmio tomou um baque, né, no Grenal, após uma derrota dura, e voltou aos trabalhos na segunda-feira, visando o jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Se tem um discurso interno já que contra o Fluminense já se deve dar uma resposta para o torcedor, tá? Tem essa conversa, os jogadores se cobraram muito nos vestiários, foram cobrados pela comissão técnica e já teve então esse discurso de mudança de postura contra o Fluminense. Mas não só contra o Fluminense deve ter essa mudança de postura, tá? Contra o Internacional também no próximo Clássico Grenal. Mesmo sendo daqui a 2 semanas, a 2 meses, não importa. O próximo Clássico Grenal, o o que se discute internamente é uma postura muito melhor do que foi apresentada no último domingo. E convenhamos, tá? Pior do que foi domingo é difícil de acontecer, né? Principalmente se for, a gente falando de alguns jogadores que estiveram atuando contra o Internacional. Então, foi feito o diagnóstico, além, claro, de contratações que devem ser feitas, que foi o vídeo de ontem, de um 5 e de um 10, a mudança de postura dos jogadores que estão no elenco. E além, então, dessa resposta na quarta-feira, que se deve dar, os jogadores prometem uma postura diferente também contra o Internacional. Por que clássico é diferente, né? E se o Luiz Castro tinha dúvida, ou pelo menos achava que fosse qualquer clássico como qualquer outro que já jogou, é diferente. O Grenal é tratado diferente pra gente e isso tem que estar ciente desde já, né? Então, a partir do próximo clássico, a gente deve ter uma postura muito melhor do que a gente viu. E o que a gente espera, né? Perder faz parte, eu acho que ninguém discute isso. O que a gente não pode perder é na vontade e na disposição. O que aconteceu no último domingo e resultou no resultado que aconteceu, que poderia ser muito pior. Então, mudança de postura já na próxima quarta e no próximo clássico, tá certo? Deixa o like e deixa a tua opinião nos comentários. Os Ortez, tu tem esperança que seja um bom jogador no profissional ou tu já liberaria? Quero saber a tua opinião, tá certo?
Não te esquece, então deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo, a gente se vê em breve.